Boa tarde, gente. Eu sou a doutora Natália da Escócia, professora do curso de especialização da Academia Cearense de Odontologia. Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a importância da discrepância de modelo no diagnóstico e planejamento. É um assunto que vocês já viram, mas a gente está aqui para dar algumas dicas e relembrar alguns pontos importantes para facilitar ainda mais o planejamento de vocês. Então, quando a gente fala de problemas de espaço, a gente tem que lembrar de algumas coisas, que ela pode ter origem local, esse problema, ou pode ter origem geral. Quando tem origem local, muitas vezes devido a uma perda precoce de um dente descido, assim outro dente ele mesializou, anquiloses dentárias, erupções ectópicas, cáries, restaurações deficientes, aquela restauração que você faz tamanho maior do que a média distal realmente que o dente é, ou então a restauração menor. Eh, Também as origens gerais podem ser por conta de desarmonia entre o tamanho dos dentes e a base óssea, que é o paciente ter ou o dente muito grande para aquela maxila mandíbula, ou ter o dente muito pequeno para aquela maxila mandíbula, assim, sobrando espaço. Isso tudo pode afetar o perímetro do arco dentário, podendo então ter falta de espaço ou então espaços positivos, excesso de espaço. Aí, a análise do espaço, por que que a gente precisa observar? A gente precisa ter o conhecimento dos aspectos básicos do desenvolvimento da dentadura decídua, mista e permanente. Afinal, ele é determinante no planejamento do tratamento ortodôntico, seja ele preventivo, interceptativo ou corretivo, para você ver qual o melhor momento, dependendo dessa análise do espaço, para intervir. E a análise da dentição mista, ela foi inicialmente proposta por Nancy em 1947. Ela tem como objetivo avaliar a quantidade de espaço disponível no arco para os dentes permanentes e os necessários ajustes de oclusão. A gente faz essa análise da dentição mista, muitas vezes para a gente ver se existe espaço suficiente para os caninos e os premolares, os caninos permanentes e os premolares. E vai também ajudar a direcionar a indicação da terapêutica ideal, evitando o agravamento da maloclusão, evitando então problemas futuros. E como você evita problemas futuros, você também pode diminuir um tratamento ortodôntico na dentição permanente, certo? O tempo do tratamento, porque você interviu precocemente, você interviu no momento correto. Na análise da dentição mista, é importante a gente pensar que ela determina uma discrepância, ela determina um valor numérico, certo? E vai facilitar como alternativa do tratamento, visando o melhor prognóstico e estabilidade. Mas, para a gente estar fazendo a análise da dentição mista, a gente tem que levar em conta um fator. E um fator muito importante que vai permitir você fazer essa análise é exatamente o quê? Deverão estar presentes os 4 primeiros molares permanentes, os incisivos superiores e inferiores também, porque esses dentes vão ser exatamente os dentes, a região que a gente vai usar para fazer as medições necessárias. Outro conceito muito importante, gente, é falar em espaço presente ou espaço avaliado. Vocês vão ver aqui várias vezes esses nomezinhos sendo citados. E o que é o espaço presente? O espaço presente é o perímetro do osso basal, compreendido entre a mesial do primeiro molar, certo? De um lado, primeiro molar permanente, até a mesial do primeiro molar permanente do outro lado, como está mostrando aqui nesse desenho em verde, certo? É exatamente esse arco, que é o osso basal. O espaço requerido é já o somatório do maior diâmetro mesodistal dos dentes permanentes erupcionados ou intraósseos, localizado entre os primeiros molares permanentes. Então, é exatamente a distância
Mesodistal, a maior distância mesodistal. Então, esses dois conceitos são muito importantes, certo? Para vocês estarem fazendo a análise da dentição mista. E lembrar que com esses dois espaços, que é o espaço avaliado e o espaço requerido, você vai fazer a discrepância do arco, que é exatamente a diferença entre o espaço avaliado do requerido. E determina essa discrepância se existe ou não espaço para os dentes permanentes erupcionários, que é aqueles dentes que estão faltando. O objetivo é prever, através de tabelas ou radiografias, o tamanho dos dentes permanentes não erupcionado e se esses terão espaços no arco ósseo. Avaliar também a quantidade de espaço disponível no arco para os dentes permanentes e planejar os necessários ajustes oclusal. Exatamente intervir. Se vai precisar fazer alguma coisa, você vai ver fazer algum ajuste oclusal, que aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de terapias que vocês podem fazer dependendo do que você encontrar na análise da dentição mista. Essa tabela que eu comentei previamente, ela se baseia numa premissa de que os dentes humanos apresentam acentuada correlação em suas proporções. Então, é um valor que você vai na tabela e você com ele vai lhe facilitar a análise. Então, a discrepância, ela é exatamente o espaço avaliado menos o espaço requerido. Quando essa discrepância ela dá positiva, quer dizer o quê? Que você tem mais espaço avaliado do que requerido. Então, significa que sobra espaço, né, gente? Então, essa sobra de espaço vai ser suficiente para a erupção dos dentes permanentes. Já quando a discrepância ela dá negativa, quer dizer que o espaço avaliado é menor do que o espaço requerido. Então, não vai haver espaço para a erupção dos dentes permanentes. E com isso, a gente vai ter que precisar recuperar espaço de alguma forma. E em casos mais severos, pode até ter que fazer extração de dentes permanentes ou até expansões, disjunções, entendeu? Para você conseguir tirar essa discrepância negativa. Já quando a discrepância ela dá nula, quando é nula, é quando o espaço presente, o avaliado, é igual, né, ao espaço requerido. Então, vai dar zero. O tamanho ósseo é justo para acomodar os dentes permanentes. Aí você vai manter, você tem que se preocupar em manter a posição do primeiro molar permanente, porque é aquele jogo que você não pode perder nada. Você está jogando no limite. Então, é muito importante a supervisão de espaço. E o prognóstico, muitas vezes, é questionável, porque o risco é calculado. Você pode correr o risco se você não fizer nada, se você não manter o espaço, de quando ocorrer essa troca dentária, alguma mesialização do primeiro molar ocorrer e os premolares não vão ter mais espaço de erupcionar. Então, é aquele sinal de alerta. Os métodos, certo? Os métodos, eles podem ser para calcular o tamanho dos caninos e premolares através de algum tipo de radiografia, que existe a de 45 graus, uma periapical bem executada, bem nítida, sem distorções, e também da dedução do tamanho dos caninos e premolares através do conhecimento do tamanho dos dentes permanentes já irrompidos, que é exatamente você ir pela tabela. Mas nenhuma dessas análises é precisa, gente. Então, assim, é uma dedução, é um conhecimento, é um método a mais, que é um método que é muito importante para vocês fazerem logo no início do tratamento, assim que vocês recebem a documentação do paciente, certo? Mas não é precisa. E sempre lembrar que o clínico é soberano, sempre ver o que a gente está vendo clinicamente e a melhor hora e a melhor forma de intervir e o tempo, a época ideal. O material necessário é muito simples. O par de modelos do próprio paciente, certo? Um compasso de ponta seca, um paquímetro, uma régua milimetrada, uma folha
Com isso, você já consegue fazer a análise da dentição mista. E aí, como é que eu vou calcular? Doutora Natália, a senhora falou que existe o espaço presente e o espaço requerido, mas como eu posso encontrar esses espaços? O espaço presente você pode encontrar através de fio de latão, compasso de ponta seca e paquímetro. Existe o paquímetro analógico e existe também o paquímetro digital. O espaço requerido você já vai usar o compasso de ponta seca para lhe facilitar nesse cálculo. Então, como eu falei para vocês, aqui são materiais. Essas folhinhas milimetradas é muito boas para vocês estarem fazendo folhinha que tenha pauta para exatamente fazer esse cálculo e você pode até guardar dentro da documentação do paciente. Os tipos de análise é a análise de Moyers, Nance e Tanaka Johnson. A Moyers é aquela análise que a gente precisa da tal da tabela que eu comentei. Nance já é uma análise que você precisa de uma radiografia. E o Tanaka Johnson apenas cálculos matemáticos. Esse livro é um livro que vocês podem se basear, que tem explicando bem direitinho, todo o passo a passo. É um livro também bem didático, com fácil linguagem para vocês estarem fazendo essa análise. E nesse livro tem exatamente essa ficha, que com essa ficha ela também pode lhe guiar como você fazer a análise, porque você vai exatamente marcando os espaços que você vai avaliando, certo? E vai botando o valor numérico que você encontrou. Então, assim, eu acho que essa fichinha vocês tendo, ou a folhinha milimetrada para botar na pasta do paciente, ou então a própria folha dessa para você botar na pasta do paciente, vai facilitar vocês muito e também a organização do consultório de vocês. Então, vamos pensar no espaço avaliado ou espaço presente, certo? O espaço avaliado, como na folhinha mostra, são exatamente, lembra que eu falei que é na base óssea, né? Que é da mesial do primeiro molar permanente de um lado até a mesial do primeiro molar permanente do outro lado. Então, o que você vai encontrando aqui do cálculo, você vai marcando aqui o valor encontrado, que pode ser feito com compasso, pode ser feito com fio de latão, o compasso ou paquímetro digital ou analógico. Então, eu gosto particularmente muito do compasso de ponta seca, por conta da pontinha dele que é mais fininha. Então, você vai exatamente medindo aqui na região da base óssea, de acordo com aquela folhinha, exatamente aqueles mesmos pontos de marcação, certo? Primeiro nessa região posterior, depois na região de canino descido, depois na região anterior até a linha média e repete a mesma sequência do outro lado, certo? Você pode pegar e já preencher na fichinha, ou você pode colocar na folha milimetrada cada medida que você vai encontrar e depois você pega uma régua e mede o valor que foi o total. Ou aqui você depois só faz o somatório. Com fio de latão, você deve fazer uma parábola, certo? E com essa parábola, depois você retifica e mede o valor que encontrou. Sempre lembrando que é da mesial do primeiro molar permanente de um lado até a mesial do primeiro molar permanente do outro lado. Aqui, ó, é bem aqui onde está essa marcação, tá certo, gente? Ele tá passando um pouquinho nesse modelo, mas é aqui onde está a marcação que você vai medir, tá? Não é o fio todo. Depois você pode ir cortar. Aí, a gente vai terminar de contar cada dentinho, né? E vamos depois para o espaço requerido.
O espaço requerido, é os dentes erupcionados, que são por isso que a gente precisa ter os incisivos superiores e os incisivos inferiores, porque o espaço requerido a gente vai utilizar eles, tá certo? E você vai com paquímetro ou com compasso de ponta seca. E aí você começa a medir pelos inferiores. Lembrar que o inferior é o mais importante, ele é o chefe. Com ele que você vai conseguir encontrar o valor do espaço requerido, tá certo? Ele vai ser fundamental nesse momento. Aí você vai medir a mesodistal de cada um desses dentes, certo? E depois, os outros dentes inclusos que estão ainda para erupcionar, você vai seguir Moyers, Tanaka Johnson e Nancy. Então, ó, você está vendo, ó, medindo cada dentinho, o maior comprimento mesodistal, certo? Dos incisivos inferiores para o espaço requerido, paquímetro, compasso de ponta seca. E aí, encontrando todos esses valores, vocês vão fazer quem? A análise. Assim como eu medi a mesodistal de cada dente inferior, eu também vou fazer a mesodistal de cada dente superior, os incisivos, tá certo? Aí, análise de Moyers. Ela é uma análise que é feita pelo método estatístico, certo? Ela dividiu o arco em dois segmentos, o anterior, que são os incisivos, e o posterior, que são caninos e molares descidos. E aí, o espaço presente anterior, você mediu com compasso de ponta seca, indo até a linha média, certo? De canino até a linha média, e o mesmo procedimento do lado oposto. E o espaço requerido anterior, você fez exatamente a mesodistal de cada dente, a soma deles. O espaço presente posterior, você vai fazer da mesial do primeiro molar permanente até a mesial do canino descido. Você vai fazer aquela região posterior, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E aí, para o espaço requerido posterior, aí que você vai com a tabela. Você vai ter que precisar ir na tabela. Hoje em dia, com o celular e tudo, é mais fácil você pegar no seu próprio celular e procurar a tabela no Google. Não precisa estar com o livro à mão para você ter essa tabelinha, entendeu? Você pode ir no celular e procurar a tabela de Moyers. Nessa tabela, você sempre tem que trabalhar com a probabilidade de 75% e sempre considerar a soma dos dentes inferiores. Então, a partir dos somatórios dos quatro incisivos inferiores, procura-se na tabela a soma do espaço requerido posterior e vai multiplicar por 2. O que você encontrar. Por que você vai multiplicar por 2? Porque é o lado direito e o lado esquerdo. E lembrar que tanto quando você vai fazer a análise da dentição mista superior, como a análise da dentição mista inferior, você vai na tabela com a soma dos inferiores. Isso é muito comum vocês errarem, porque aí vocês querem ir na tabela com a soma do superior, entendeu? No superior. E não, sempre é o inferior, mesmo quando vocês estão fazendo o superior. O superior. Então, ó, você vai fazer aquela medição, certo? Que é o espaço avaliado, como eu já tinha mostrado para vocês, tá? E aí, com a soma mesodistal dos inferiores, você vai na tabela em 75%. Lembrar que existe a tabela do superior, existe a tabela do inferior. Existe o sexo masculino, existe o sexo masculino. Então, o feminino e o masculino. Então, vocês têm que ver a tabela correspondente ao sexo do paciente. Então, vamos falar que foi 22 que eu encontrei a soma dos incisivos inferiores. E eu estou fazendo a análise da dentição mista inferior. Então, eu vou pegar quanto é que vai ser premolares e caninos, 21,4. Então, eu vou pegar esse valor, vai ser o 22 mais 21,4 mais 21,4, duas vezes. Quando a gente vai fazer
a análise do superior, a gente usa a tabela superior, mas com a soma do inferior, tá certo, gente? Esse aqui é uma informação muito importante. Então, para predição do tamanho dos caninos e premolares no espaço requerido, segundo Moyles, a soma, né, do inferior, espaço requerido inferior, você vai somar somos incisivos inferiores, mais 2 vezes o valor da tabela inferior que você encontrou. Para fazer o espaço requerido superior, você faz a somatório do superior mais 2 vezes o valor da tabela que você encontrou, certo? Vamos fazer um exemplo para a gente ver se vocês entenderam? Então, se a gente tem um espaço requerido anterior e inferior de 21,5, na tabela de Moyles você vai lá e vai ver que a soma dos caninos e premolares inferiores seria 21,3. Então, quanto é que vai ser o espaço requerido posterior? Vai ser 21,3 duas vezes, né? Porque é o lado direito e o lado esquerdo, certo? Aí você vai somar ele com um 21,5. Concorda? Então, o espaço presente anterior e inferior é 20 e o espaço presente posterior e inferior é 43. Então, vamos lá. Você vai somar aquele somatório. Espaço avaliado, espaço presente, 20 mais 43, menos o espaço requerido, que é o 21,5, mais a soma da tabela. Aqui vai dar que deu negativo. Então, quer dizer o quê? Que falta 1,1 milímetro no arco inferior para a acomodação dos dentes permanentes. Então, a gente tem que recuperar espaço, porque não vai ter espaço suficiente para eles erupcionarem. Essa tabela, ela possui um erro sistemático mínimo e as variações desse erro são conhecidas. Ela pode tanto ser feita com alunos de graduação como pós-graduação, pela forma simples de ser executada. Ela não necessita de nenhum equipamento especial, como por exemplo radiografia, e não exige muito tempo e pode ser realizada tanto no arco superior como no arco inferior, com as mesmas medidas. Já a análise de Nance é uma análise pelo método radiográfico, então ela precisa de um equipamento diferenciado, que seria a radiografia. O espaço presente é calculado da mesma forma, aquele espaço presente é avaliado da mesma forma do Moyers, certo? Só que o espaço requerido anterior também é calculado da mesma forma, certo? Que é exatamente a média distal de cada dente anterior, certo? Só o posterior que vai ser calculado de forma diferente, que precisa da radiografia. Então, o espaço requerido posterior, você precisa das radiografias periapicais, certo? De caninos, primeiros e segundos molares descidos. Você vai fazer uma regra de 3, certo? Para você encontrar o espaço requerido necessário, certo? Então, a regra de 3, como é que vai ser? Vai ser, você vai medir a largura real do dente descido, certo? Você mede a largura real do dente descido e a largura real no raio-x, certo? A largura real que você viu no modelo e a largura real no raio-x. E você faz uma proporção da largura real do dente não erupcionado, que é o que você quer, que é o X, e você vê a largura do dente não erupcionado no raio-x, que aí você vai lá, ó, e mede, certo? Esses aqui de baixo são os que são no raio-x, que você vai medir a mesodistal do descido e daqui a mesodistal do premolar, certo? Só que tem que ter cuidado, porque a imagem radiográfica, ela tem que ser de boa qualidade e não pode ter distorção. Por isso que eu falo que é o método que a gente menos usa, é esse da análise de Nance. Já a análise Tanaka-Johnson é a análise que só precisa de cálculo matemático.
ela é rápida, a sua aplicação, certo? Ela é fácil memorização, ela é economia de tempo e pode ser realizada na consulta inicial. Por quê? Você não precisa necessariamente ter um modelo para fazer, você pode fazer na própria boca do paciente, certo? Mas a gente geralmente indica você fazer depois com o modelo, porque é bem mais fácil. Então, o espaço requerido anterior é exatamente o somatório da largura mesodistal dos incisivos superiores e inferiores, e o espaço requerido posterior é realizado dessa forma, através de um cálculo. Lembrando que a gente está falando aqui do espaço requerido, porque o espaço avaliado, o espaço presente, é igual que a gente fez nas outras técnicas, entendeu? É só mais em relação ao espaço requerido que vai modificar. Então, vamos lá. O X é o que a gente quer encontrar, que é o espaço requerido, que é a largura dos caninos e premolares não irrompidos, certo? O Y é a largura dos quatro incisivos inferiores. Como igual da análise de Moyers, essa análise também você usa como chefe os incisivos inferiores, certo? Os quatro incisivos inferiores. O A e B é uma constante usada. Quando a gente vai usar o arco superior, a gente usa 11, e quando a gente vai usar o arco inferior, a gente usa 10,5. Então, essa é uma constante, ela não vai mudar, certo? Então, vai ser o X é igual ao Y incisivos, né, inferiores, dividido por 2, mais a constante, vezes duas vezes, porque o lado direito e o lado esquerdo.